O ano de 2024 começou intenso para alguns parlamentares. Diversos deputados, como Alexandre Ramagem, Carlos Jordi, já foram alvos de operação da Polícia Federal e estão na mira do Supremo. Em reação às decisões do STF, a Câmara está em busca de uma forma de se proteger. Deputados já articulam um pacote de PECs que prevê que ações judiciais, mandados de busca e apreensão e investigações feitas contra deputados e senadores só vão poder ser cumpridos depois de serem aprovados pela mesa diretora das duas casas. Com a relação estremecida entre os poderes do Legislativo e do Judiciário, a ideia da medida de inviolabilidade é blindar os deputados contra ações do STF. Também faz parte do pacote de PECs uma proposta que pretende acabar com o foro privilegiado. Se aprovada, os crimes relacionados a mandatos de deputados precisariam passar por outros tribunais antes de ir para o Supremo. Sem perder tempo, Arthur Lira, presidente da Câmara, já solicitou um levantamento sobre o apoio das propostas dentro das bancadas. Sexta-feira, 1º de março de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Indetalis, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast Em Detalhes, e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai conversar sobre a PEC da blindagem, que é esse pacote que está sendo articulado por parlamentares para tentar blindar investigação e operação das polícias. Eu vou conversar com um conhecido de vocês, Leandro Demori, está no estúdio de São Paulo, aqui no Em Detalhes. Demori, prazer falar contigo. Prazer, hoje eu não vou entrar na tua câmera, tá? Que bom, aqui não tem como, não na tem verdade. Como. Esses dias a gente fez o N2, a Gabi falando, eu ficava entrando na câmera dela, mas é que eu queria ver uma TV que tava atrás e não sabia que não podia. Aqui... Pois é, não, mas aqui não, a gente já pensou nisso, tá tudo arrumadinho. Foi feito pra isso, entendi, tá bom. Ninguém, eu sou meio desastrado com essas coisas. Imagina. Muito bom te receber aqui, querido, agora. Obrigado. Sim, né, primeira vez que você tá aqui, primeira sentado. Eu quero lembrar que eu fiz a estreia deste programa. Você fez a estreia desse programa, foi um grande momento. Por Exatamente. isso que depois o programa só foi só pra frente. Não, é o toque de Midas. Exatamente. Vamos falar da PEC da blindagem, Bora. então, Demori. Entender, tem alguns pontos bem interessantes ali, e até, eu diria assim, uma certa... Tem um ponto ali bastante controverso, né? Que tem muita gente tentando entender, mas querem acabar com o foro privilegiado, o deputado tentando acabar com o foro privilegiado, sendo que ao longo, né, dos últimos anos foi tão defendido. Por quê? Então vamos tentar entender tudo isso. Bora. Não só o foro privilegiado, né, um pacote, ele está vindo em formato de PEC, ainda está sendo gestado, vamos colocar assim, porque ele ainda não foi apresentado formalmente, mas já está preocupando bastante, porque pode ser uma maneira de coibir, né, por exemplo, de policiais fazerem... entrarem com mandados nos gabinetes de deputados. Então, é uma maneira de você transformar aquilo num bunker. Quer dizer, vamos falar desse ponto a ponto aqui. Quais são os pontos que mais te preocuparam dessa proposta? Então, primeiro, vamos do comecinho. Por que PEC? Porque eles estão tentando fazer uma proposta de emenda à Constituição que ela acaba sobrepujando qualquer outra norma interna da casa, entendimento do STF, qualquer outra coisa. Então, os caras estão jogando lá para cima já, para emendar a Constituição brasileira, de modo que qualquer outra normativa ou entendimento que tenha hoje, ele caia por terra a partir do momento que isso entrar na Constituição. O grande problema disso é que você precisa de mais votos, né? Precisa de 2/3 da casa. Então, é mais difícil passar, o que me deixa um pouco mais tranquilo. Ao mesmo tempo, nós temos uma casa lá que não é lá muito republicana, digamos assim. Então, e muita gente, inclusive, nós podemos nos espantar no futuro, caso isso for a votação, muita gente, inclusive governista, pode votar nesse negócio. Pois é. Né? A gente pode ter surpresas aí. E o objetivo, claro, eles estão tentando fazer com que aquilo ali seja, como você falou, um bunker. O que a gente viu nos últimos tempos de operações da Polícia Federal? A Polícia Federal entrando em gabinetes, com autorização do STF, como tem que ser, de fato, né? Na proposta, que ainda não está claro qual vai ser o texto final, tem, por exemplo, uma ideia de que o presidente da Câmara ou do Senado sejam avisados com antecedência pela polícia, pelo tribunal, na verdade, se for rolar uma busca e apreensão. E aí, por X dias. Tem que aprovar, né? A mesa da Câmara tem que aprovar. Imagina, gente, mais de 500 parlamentares. Exato.
aí você avisa com antecedência, você coloca isso em votação, quer dizer, tem 1 milhão de problemas nesse negócio. Primeiro, se você tem algum tipo de prova nos gabinetes, a prova vai para o espaço, né? Você vai dar tempo para essas pessoas desaparecerem com HD, com computador, com papel, queimar o lixo, picotar o lixo, aquela coisa toda. Segundo, se você tem uma investigação que ela está sob sigilo, e não é à toa que as operações da Polícia Federal são feitas às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Você deixa tudo preparado, e aí quando vai chegando no momento que os investigadores entendem, bom, agora a gente vai ter que fazer uma busca e apreensão para ir atrás de provas, porque nós já quase esgotamos a investigação do modo como a gente pode fazer aqui, sem colocar a mão em papelada, em computador, aquela coisa toda. Bom, você já anuncia que a investigação vai acontecer, que está acontecendo. Não é para ser assim. Você faz isso não se limita só aos gabinetes e escritórios políticos. No momento que se você tiver que pedir autorização para a Câmara, por exemplo, você vai alertar todas as pessoas que não são parlamentares e que podem estar envolvidos com aquele caso, que lá na casa delas, na casa do sítio, na casa de praia, no escritório do advogado, não sei aonde, as pessoas também vão olhar e falar, opa, é operação em cima do fulano, o fulano é meu cliente, ou fiz negócios com o fulano, ou ele aprovou uma emenda ou levou o dinheiro para a prefeitura tal, e quem usou esse dinheiro foi a minha empresa, foi os meus correligionários. Então você vai espalhar, é como se você contasse para todo mundo que a Polícia Federal está investigando algumas pessoas, de modo que aquilo deveria ser sigiloso, porque o efeito surpresa ele é muito importante nesses momentos. Então isso, de fato, é a coisa mais preocupante que tem nesse caso para a gente olhar a partir de agora. Eu tenho a sensação de que é um jogo um pouco de ganha-ganha, sabe, Gabi? Porque assim, se passar, ótimo. Se não passar de todo modo, eles vão ficar forçando essa história. De algum modo, coloca pressão também no STF, porque você imagina, se essa discussão esquenta e fica muito grande, e tem um número de deputados, talvez não para aprovar, mas tem 225 apoios. É claro que as próximas operações da PF, a própria PGR vai ser mais cautelosa, é um jeito de falar, tirem o pé em relação a isso. Então não é só uma ideia de passar uma proposta de emenda constitucional. É um recado também. É um recado, é um jeito de falar, olha, tem um recado aqui. Tudo bem, talvez a gente não aprove agora, mas se vocês fizerem busca e apreensão em mais uns 2 deputados, a gente vai fazer muita força para aprovar esse negócio. E para o governo é muito ruim também, porque enquanto isso é discutido nas comissões, você imagina o zum que isso gera em Brasília, porque é um monte de gente indo de gabinete em gabinete, os assessores se movimentam e faz pesquisa, e um deputado fala com o outro, e o senador fala com o outro, e vem um lobista, e vem o outro, e se reúnem, e tem o jantar na casa de não sei quem, e a comissão se reúne. Isso tudo para o governo é uma espécie de pauta-bomba, no sentido que coisas realmente importantes ficam de lado, enquanto eles estão debatendo isso. A Câmara e o Senado não são lugares onde você consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem essa sensação, mas na verdade não é assim, né? Tanto é que a gente tem os ritos de urgência, a gente tem essas linhas mais rápidas, ou a gente tem um modo de deixar as coisas mais lentas. Porque às vezes está a metade do parlamento envolvido numa coisa. Então, enquanto está lá os senadores, liderados pelo Pacheco, dizendo que tem que debater a questão do tempo que o ministro do STF fica no STF, ou a idade de aposentadoria, ou a maneira como entra, ou o impeachment do ministro do Supremo. Do outro lado está a Câmara debatendo se tem que blindar os gabinetes ou não, se tem que autorizar ou não, se tem que avisar antes ou não. O governo federal que está ali no meio desse negócio todo e quer passar reforma tributária, e tem que aprovar orçamento, e quer fazer isso, quer fazer aquilo, fica de braço cruzado esperando, porque os caras estão falando de qualquer outra coisa que não seja essa. Então, na verdade, é um projeto que, no frigir dos ovos, interessa só a eles. Uhum. Não é um projeto que interessa ao país. É um projeto que interessa aquelas pessoas que estão lá. Muitas delas que nós não sabemos, mas essas pessoas sabem o que fizeram no verão passado. Então, quando elas olham para o Ramagem, que teve busca e apreensão no seu gabinete, quando elas olham para outros deputados que passaram pelo mesmo, elas pensam, olha, vamos fazer conta aqui, deixa eu falar com o meu advogado. Já prescreveu aquele negócio lá que a gente fez, tá? Não sei quando? Não prescreveu ainda. Ah, então pode ter. Pode, então tá. Então eu vou cerrar fileiras nesse debate porque eu posso ser o próximo. Uhum. E aí a gente teve hoje, foi publicado até, que a gente tem que ter cuidado também para analisar de fato, mas para a gente ter uma ideia aqui. Dos mais de 500 deputados federais que a gente tem em Brasília, mais de 100 deles respondem a processos criminais. Então, é um dado, não é uma questão de criminalizar a política. O cara pode responder um processo criminal porque, sei lá, atropelou alguém sem querer. Entendeu? Pode ser. Isso já é um processo criminal para a pessoa.
A pessoa pode ter complicações que, no fim das contas, ela pode conseguir se sair e provar sua inocência. Mas a questão é que a gente pode imaginar desses 100, algumas dezenas ali podem ser coisas complicadas para eles. Então, é claro que eles estão preocupados, porque esse assunto não interfere só na apuração de crimes de colarinho branco. Pode interferir em outras coisas. Pagamento de pensão, pode ser um processo civil que a pessoa responde, um processo criminal por uma coisa que não é relacionada ao mandato, mas eventualmente a justiça pode entender que precisa de uma busca e apreensão no gabinete por conta do caso. Então a gente não está falando só de corrupção ativa e passiva, a gente está falando de qualquer crime em tese que essas pessoas possam ter cometido ou não, mas a gente está falando de mais de 100 deputados que com certeza hoje respondem a processos criminais. Então veja, o apoio começa em 100. E é daí para cima. E aí você pega os 90 e poucos bolsonaristas que estão lá, que já vai apoiar mesmo. Né? Você pega uma parte do centrão que vai entrar nessa. Tem ainda a direita, tem o centrão e tem algumas pessoas na esquerda da também base que do estão governo, com dívida no cartório também. Isso, que claro. também vai fazer e vai fazer preço. E é um jeito dos deputados também fazerem preço. O que é que o Arthur Lira faz desde o começo? Bota preço nas coisas. Então, de novo, é um jogo de ganha, ganha, ganha. Se aprovar, ganhou. Se não aprovar, não ganhou, mas meteu uma pressão nas forças de ordem, de polícia, judiciário e Ministério Público, do tipo assim, ó, vocês estão pressionando muito aí, a gente tá esperneando. E aí, para tentar entender se os caras vão se soltar a coleira ou puxar mais a coleira. Do tipo quem diz assim, se vocês continuarem puxando essa coleira, a gente vai tentar estourar a coleira. Né? E por outro lado, para as votações outras, também é um modo de fazer preço para o governo federal. Do tipo assim, nós vamos discutir outras coisas aqui enquanto os senhores não estão fazendo o que a gente espera. Então, é um jogo que só interessa às pessoas que estão tomando a dianteira dessa discussão nesse momento. Existe, como você bem disse, né, uma autoproteção entre os deputados. Isso é muito interessante, porque quando a gente vê, por exemplo, falando do foro privilegiado, né, eu até anotei aqui ponto a ponto, porque são vários pontos relevantes ali, mas o do foro privilegiado chama atenção porque é uma maneira de dizerem, não, mas é quase um cavalo de Troia, né? Mas a gente está defendendo o fim do foro privilegiado, quer dizer, a gente não quer privilégios, né? Como diz o próprio foro privilegiado, o nome, porque a tradição do Supremo Tribunal Federal, no passado, e aí você me corrige, mas eu acredito que era uma tradição de impunidade, e aí isso foi mudando, Perfeito. né? Teve também o mensalão, agora a gente tem, inclusive, muito forte os atos antidemocráticos. A gente falou, por exemplo, do Alexandre Ramagem, tem o Carlos Jordi também, que deixou os outros deputados em alerta. Quer dizer, é um movimento que começou agora, esse, né, da extrema-direita, por conta dessa busca, apreensão e dessas cautelares também. Daqui a pouco eu vou falar de um personagem aqui um pouco inusitado do Espírito Santo, que também tem a ver. Mas, se hoje acontece com essas pessoas, pode acontecer com a gente também. Então, aprovar essa PEC precisa de um quórum bastante alto, como você disse, só que tem uma chance ali, não dá para desprezar totalmente, apesar de, por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já se posicionou publicamente contra, e isso acho que é bastante relevante da gente falar, mas podem juntar deputados até esses setores justamente que precisam dessa blindagem de alguma forma, né? Você traz aqui um dado da realidade, que são mais de 100 deputados que são alvo de algum tipo de investigação. Exato. Vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender como essa história toda começou. Pós-ditadura, redemocratização do Brasil. Duas coisas que foram importantes nesse momento, que hoje são muito ou combatidas ou colocadas em dúvida. Primeiro, imunidade parlamentar. Segundo, o foro privilegiado. Foro de prerrogativa de função. Né? Por que é que isso foi criado? Você vem de um contexto de ditadura. Você tem uma democracia muito jovem sendo reconstruída. Você precisa, pelo histórico, que um parlamentar ele seja blindado para exercer... Aqui, eu estou falando de gente honesta, tá? A pessoa que entrou lá para defender direitos quilombolas, ou para lutar contra mineração ilegal, ou vai lutar, para atualizar um pouco as lutas, vai lutar contra as grandes plataformas de internet, vai fazer essa luta. Essa pessoa ela vai ser muito assediada judicialmente, ela vai sofrer uma pressão enorme de bilhões e bilhões de dólares que vão tentar massacrar essa pessoa
vai ser alvo de dossiês, vai ser alvo de difamação, vai ser alvo do que a gente viu nos últimos tempos de investigações legais, uma série de coisas. Se você é um parlamentar, no pós-ditadura, é importante você ter essa blindagem. Então você tem ali uma blindagem na própria função, que você tem... os seus limites para você falar algumas coisas, eles são um pouco mais elásticos. E tem que ser assim. A pessoa chega lá no parlamento, ela fala o seguinte: a Vale do Rio Doce, ela está cometendo um genocídio em Minas Gerais. Se for qualquer outra pessoa, um cidadão comum, digamos assim, você pode responder um processo porque você está materialmente acusando a Vale do Rio Doce de um crime, né? Ou a empresa X está cometendo um assassinato em Minas Gerais. Ou o CEO da empresa fazendo isso, ele está promovendo um massacre da comunidade local ao tomar determinada atitude. Se a gente fala isso, a gente pode ser processado com uma chance boa de ser condenado. Porque a gente não está dando uma opinião, a gente está acusando a pessoa de um crime que existe no nosso Código Penal. Um parlamentar, ele tem esse limite mais elástico justamente para ele poder fazer um embate político sem ter que ficar pisando em ovos o tempo todo. A questão do foro privilegiado, ela vai nessa direção também, porque imaginou-se lá, o legislador imaginou, no pós-ditadura, que o STF seria um tribunal hiperlegalista. Então, isso descambou para a impunidade em algum momento, mas a ideia não é ruim. A ideia é o seguinte: você blinda o parlamentar e você dá a ele um foro, que é o STF, que são poucos juízes, vai ter mais atenção em cada processo, vai observar o contexto da nação, e isso vai garantir para ele não uma impunidade, mas vai dar uma garantia muito maior que ele possa fazer um embate político. Bom, a gente viu que esse negócio descambou para impunidade, no fim das contas. O que é que os políticos que gostavam do foro antes não estão gostando agora? Justamente porque o tribunal está olhando mais para essas coisas, está autorizando as buscas e apreensões cautelares, prisões em alguns casos. Isso era muito raro, muito raro. E mais, uma coisa que a gente não se dá conta no dia a dia. Quando você tem o foro de prerrogativa de função, dito privilegiado, se você tem o seu caso na mão do Supremo Tribunal Federal, e se você é condenado ali, não há mais recurso, acabou? Isso. Essa é a grande questão. O que é que eles vão tentar fazer agora? Jogar para as varas lá embaixo. Inferiores. Por quê? Porque ali você tem duas coisas importantes. Primeiro, que você tem uma chance de recurso maior. Então, você tem os tribunais de justiça, o STJ, o STF. Segundo, se você tem muito dinheiro envolvido na parada, você consegue prorrogar todas essas fases. Você vai fazendo interposições, apresenta uma liminar, uma cautelar, você pede para anular o processo e você vai empurrando. Quanto mais dinheiro você tem, mais tempo você empurra um processo. Isso é no Brasil e no mundo todo, não é só aqui. E aí, o mais importante de tudo isso, talvez, para a gente analisar, é que você tem muita força local. Então, se você tem um juiz de primeira instância, numa cidade de 40 mil habitantes, onde o pai do Arthur Lira é o prefeito há 426 anos, eu não estou dizendo que nesse caso o juiz é suscetível, mas é um ser humano, ele mora naquela localidade. Se você tem, por exemplo... É uma pressão de qualquer forma. É uma pressão local, e são juízes que muitas vezes estão isolados. Se você tem um juiz numa comarca da cidade de Novo Progresso, anos atrás eu fui fazer uma reportagem na Amazônia, fui atrás do então maior desmatador da Amazônia, chamado Ezequiel Castanha, que tinha recebido na história o maior número de multas da história do IBAMA. Fui até lá para tentar entrevistá-lo e fazer matéria, fazer reportagem, e falei com o juiz local. O juiz local, a cidade é uma cidade minúscula, parece de fato, se você olha para ela, uma cidade de filme de faroeste à brasileira, um monte de casinha de madeira, uma ruazinha principal com um posto de gasolina, um supermercado e um monte de lojinha de compra e venda de ouro. É realmente um negócio de faroeste, tá? E aí fui falar com o juiz. Gabi, o juiz trabalhando com uma secretária num foro desse tamanho, fechado em grades. Fechado em grades, o foro todo. Você falar com o juiz, o foro, ao contrário de vários lugares do Brasil, não é aberto. Você chega lá, você tem que avisar, a pessoa vai lá, ela abre, o negócio você senta na grade, a sala do juiz com grade. O cara tá lá sozinho, o cara sai às 6 horas da tarde, ele pega o carro dele e vai pra casa. Ele mora ali onde moram aquelas pessoas, ele é vizinho do desmatador, ele é vizinho do garimpeiro, ele é vizinho do cara que tá fazendo tráfico de armas junto com o Comando Vermelho, com o PCC. Então, assim, que proteção tem esse juiz para enfrentar, de fato, esse negócio? Então, muitas vezes não é porque o juiz é corrupto ou é leniente com o crime. Ele tá no mato sem cachorro.
Então, é interessante para um parlamentar que é de uma zona como essa levar o processo para aquela vara, porque o juiz e a família vão sofrer todos os tipos de pressões possíveis. E como seres humanos, eles eventualmente vão pender a balança para o lado errado, porque é a única opção que lhes resta. Então, é claro que esses caras estão fazendo um movimento muito esperto, não é porque eles estão abrindo mão de um privilégio. Eles estão vendo que a coisa ficou feia lá para cima, principalmente na mão do Alexandre de Moraes. Deixou de funcionar. Deixou de funcionar como deveria funcionar e como funcionava o esquema antes. Eu achei, assim, muito didático para a gente entender como é que funciona isso e por que, na verdade, você tentar retirar o foro privilegiado, que está sendo estudado ainda, não é uma proposta que foi apresentada formalmente, não é porque os parlamentares reconhecem que eles não são mais iguais do que os outros, porque eles não estão acima da lei, não é isso. É uma estratégia. É uma estratégia. E, Então, achei muito eventualmente, didático. Gabi, nesse tipo de disputa que está no começo, é como se fosse uma luta. Qualquer luta, jiu-jitsu, boxe, qualquer pessoa, as pessoas que acompanham luta sabem disso. Ou no futebol, qualquer coisa. Se você pegar um time de futebol, você está treinando um time de futebol. Os caras estão apresentando a proposta. Você sabe que o seu lateral esquerdo não é bom para subir e fazer cruzamento. Ou você está numa luta de boxe. Você sabe que a sua esquerda não é boa. O que é que você faz no primeiro e segundo round? Você fica um pouco ameaçando com a esquerda. Porque você vai acostumando o seu oponente que você vai atacar com a esquerda. E quando vê, você ataca com a direita. Você vai avançando o seu lateral no futebol pela esquerda e o time adversário vai olhando e falando, opa, eles vão jogar por aqui hoje. E aí remonta a defesa para olhar para a esquerda. E quando vê, na verdade, você vai subir com o seu volante, com o seu lateral pela direita, que é onde você é mais forte. Então, em muitos casos, acontece isso. Se chama jabuti na política. Os caras colocam um monte de coisa. A gente quer isso, 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 isso e isso. E aí você olha e fala, não, isso aqui é um escândalo. Quando uma coisa é muito escandalosa, as outras que também são escandalosas, elas parecem ser menos escandalosas. E aí você faz a negociação política e fala, não, isso aqui cai. Não, tudo bem, isso aqui cai, mas o resto fica. Mas o resto também é escandaloso. Só que você fez um efeito de comparação que colocou a régua lá em cima. Porque quando você diz, não, impedir uma investigação logo no início, é óbvio que isso é ruim. Você bate o olho e já sabe que é ruim. E parece óbvio que não vai passar. Claro. Não, então isso a gente tira, tudo bem, mas então o foro cai, né? Tá, então o foro cai. Também é escandaloso. Então é esse jogo de pressão que vai sendo feito agora. Eu acho difícil eles conseguirem a quantidade de votos, mas é uma luta que ela pode estar no começo, a gente pode estar fazendo programa agora, aqui daqui a pouco, daqui a um ano a gente está discutindo isso de novo. Isso não precisa ser engavetado imediatamente. Isso pode andar, depois fica em banho-maria, depois tem outras coisas, aí o Lira dá um piti, aí não sei o quê. Daqui a 6 meses o cara volta a falar nisso de novo. Né? Vamos lembrar aqui, o que o Pacheco falou agora no início do ano legislativo em relação ao STF é uma conversa que a gente está ouvindo há 5 anos. Ela não começou agora. De limitar o tempo, de poder abrir processo de impeachment de um jeito mais fácil, de fazer com que os ministros saiam numa idade inferior ao que é agora, de ter mandato, sei lá, 20 anos, 25 anos, 15 anos. Isso a gente ouviu em 2018, 2019, 2020. Aí veio pandemia. Daí a gente já parou de ouvir isso, porque tinha outras coisas para fazer. Agora esse assunto volta de novo. Então não é que essa coisa vai começar agora e logo a gente vai resolver e nunca mais vai falar nisso. Pode ser só o começo. E os partidos giram pesquisas internas também, fazem isso com muita frequência, que a gente não fica sabendo, porque não são publicadas. Então, mesmo pessoas que têm dúvidas em relação a pesquisas, os partidos compram pesquisas internas, eles não compram pesquisas para serem enganados. Então, eles compram pesquisas de institutos porque eles querem saber o que a população está pensando. Então, é uma estratégia também de comunicação. Solta ideia, isso vira matéria, as pessoas debatem, ficam sabendo sobre isso, depois o partido rola uma pesquisa. E fala, olha aqui, 23% só das pessoas estão preocupadas com esse assunto. Ou, quantas pessoas ouviram falar no assunto X nos últimos 6 meses? 6% da população. Tá, então deixa de lado, que isso aí nem popular a gente não vai ter apoio, ninguém vai falar na rede social, não vai subir hashtag, então esquece, deixa de lado. Daqui 6 meses a gente testa de novo. Se andar, andou, se não andar, não andou. Então a gente tem que lidar também
hoje em dia, com a dimensão pública das coisas. Isso. E como a comunicação se espalha rápido também para as pessoas. O contexto que isso está acontecendo, né? Em breve a gente vai ter eleição também, e tudo isso é um desgaste. A sociedade obviamente não vai enxergar bem, porque isso está sendo falado na imprensa. Claro. É uma PEC, a gente está chamando de PEC da blindagem, quer Uhum. dizer, já tem uma conotação bastante ruim perante a sociedade. Rodrigo Pacheco também recentemente se desgastou com o presidente Lula, porque foi dizer que ele tinha que fazer uma retratação depois da declaração sobre Israel. Aí agora ele vem e diz, não, mas é que na verdade essa PEC ela tem vício de constitucionalidade, né? Querendo dizer ali que os deputados não podem ficar acima da lei. Então tudo isso é um contexto assim que a gente precisa entender também. Exato. Tem um caso bastante emblemático dessa história que eu também acho importante, porque ele é o capitão Assunção, que hoje é um deputado estadual, já foi deputado federal, e ele pode virar uma espécie de pivô dessa história. Convenientemente está sendo discutido agora, porque ele é alguém, né, é um policial, um oficial da reserva, que participou dos atos antidemocráticos, foi investigado por conta disso, teve que cumprir medidas cautelares, estava usando tornozeleira eletrônica. Esse caso, ele veio à tona, por quê? Porque o capitão Assunção subiu na tribuna da Assembleia do Espírito Santo, tirou a tornozeleira eletrônica e disse, olha, isso não serve para nada, assim, afrontando o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal fosse e dissesse para ele, olha, você não pode descumprir medidas cautelares, então a gente vai te prender, a gente vai tomar medidas mais sérias. E aí ele vira uma espécie de mártir no momento que isso era a palavra acontece. que eu estava pensando para a minha resposta. É isso. É isso. Então eu acho muito interessante essa provocação acontecer agora, no mês de fevereiro, assim que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista e pediu por anistia, e todos eles estão no momento que eles, né, os mandantes do 8 de janeiro e os atos antidemocráticos estão sendo alvo tanto da Polícia Federal como das investigações, e está chegando no cerne da questão, né, nos mandantes, nos financiadores. Então é muito interessante isso acontecer nesse momento. E aí, só uma curiosidade, porque eu quero te ouvir a respeito disso, e a gente está chegando ao final também, mas o capitão Assunção também, ele está preso no quartel, porque, enfim, ele tem esse privilégio por ser oficial da reserva. Então, ele está recebendo também visitas de parlamentares e de outras pessoas que estão indo ali demonstrar apoio justamente para fortalecer essa ideia de mártir. Então, é bastante emblemático, eu acho, isso acontecer agora, por isso eu quis trazer essa figura aqui pra gente poder falar. É curioso que o Daniel Silveira, por exemplo, não recebe visitas, né? Justamente. O Gabriel Monteiro também não. Isso é muito curioso, isso. Agora, por quê? Porque eles foram presos por outras coisas. E também porque já estão presos há um bom tempo, né? Então ninguém mais lembra que eles existem. Agora, não descarto que isso seja proposital. Não dá pra descartar. E você falou muito bem. Muita gente ali está preocupada com a questão do 8 de janeiro. O próprio Malafaia. O Malafaia vem esticando a corda. Parece contrassensual, porque a gente se coloca no lugar da pessoa e fala assim, eu não faria isso, imagina, provocar para ser preso de propósito, para servir uma causa. Gente, a gente não tá falando de gente normal, tá? A gente tá falando, como diz o professor Castro Rocha, de pessoas em dissonância cognitiva. Como diz a própria pesquisa da USP, que saiu essa semana, mostrando que 80%, 90% das pessoas acham que o Bolsonaro ganhou a eleição, as que estavam na Paulista no domingo. O nome disso é dissonância cognitiva, isso não é... a gente não está nem fazendo assim uma reflexão se é correto ou não falar isso. Quando você acredita piamente numa coisa que está provada, que todas as evidências mostram... Se você acredita em terra plana, você vive em dissonância cognitiva. Isso é um técnico que se dá. Né? Se você acredita que o Sol gira em torno da Terra, você vive em dissonância cognitiva. Então, a gente está falando de pessoas que vivem em dissonância cognitiva. Essas pessoas, mesmo as que estão na política, e a gente vê com a investigação do 8 de janeiro agora, que muitos que cercavam o Bolsonaro, e inclusive o próprio Bolsonaro, em determinados momentos, inclusive depois que eles perderam a eleição, eles acreditavam mesmo que eles tinham ganhado a eleição. Tem muito malandro ali que sabe que não, mas tem muita gente daquele núcleo do Bolsonaro que tem certeza que o Bolsonaro ganhou a eleição. A pessoa não está mentindo, ela tem certeza. Ela não tem provas, mas ela sabe que é aquilo na cabeça dela. Então, eu não descartaria que um maluco tipo esse capitão Assunção tenha feito isso de propósito. Eu não descartaria que o Malafaia esteja esticando a corda
para fazer um jogo de ganha-ganha também. Eu vou esticar até onde der. Se não acontecer nada comigo, eu provo que eu sou o cara, que eu sou o machão, que eu bato no peito, que eu enfrento. E se acontecer, eu me martirizo. Roberto Jefferson tentou, né? Roberto Jefferson foi a mesma coisa. Roberto Jefferson falava, no dia que ele fez a gravação que ele tirou nos policiais, ele falou, só saio daqui morto. Era a tentativa dele para virar o mártir da revolução que ele tinha na cabeça. Um cara como Roberto Jefferson, muito malandro, claro, mas a gente tem que pensar assim, Gabi, só para encerrar, o instinto de autopreservação é muito grande no ser humano. Quando você vai fazer qualquer coisa, você vai pular de paraquedas. A primeira sensação que você tem quando abre a porta do avião é, não vou pular, porque é contrassensual aquilo, não é normal. Você sabe que você não sabe voar. Então, o teu instinto de autopreservação, ele é tão forte que ele fica martelando na tua cabeça mesmo quando você decide fazer uma coisa conscientemente, sabendo que aquilo tem um risco limitado, que é assim que funciona, que o paraquedas abre desse jeito, você treinou, você sabe, você quer, você gosta da sensação, mesmo paraquedistas mais experientes, e muitas vezes, quando abre a porta do avião, passa pela cabeça, cara, por que eu tô fazendo isso aqui mesmo? Porque, na verdade, eu tô me jogando de um avião em pleno voo, funcionando com uma mochila nas costas e tô pagando para isso, inclusive. Né? Nada indica que você deva fazer aquilo. Então, esses caras também têm um instinto de autopreservação. Para eles chegarem no ponto de, como o Roberto Jefferson falou, literalmente dar a vida dele por essa causa, há um nível de dissonância cognitiva muito alto. Né? A gente não fala que os caras estão malucos, porque isso também hoje em dia já não se fala mais tanto. Mas assim, dissonância cognitiva mesmo. O cara tá vivendo num mundo paralelo. Para ele, a realidade não é a realidade como nós enxergamos hoje. Então, não se descarta que essas atitudes são feitas de propósito para inflar ou para inflacionar essas questões. Leandro Demori, muito obrigada por hoje, querido. Chegamos ao final. Rápido, Na verdade, a gente até estourou. Olha, gente, ele tá obcecado pela lupa em detalhes. Olha que grande momento. Prepare o print aí, viu, gente? Você sabe que você vai virar figurinha, né, no grupo do CL. É um clássico, né? Então tá, só para deixar isso claro. Muito feliz em te ter aqui no estúdio. Volte mais vezes. Obrigado pelo convite. Volte sempre. Um beijo, até uma próxima. Beijo. Gente, lembrando, olha só, se você perdeu a aula inaugural, a primeira aula do curso do Empreendedor Mestre, do Eduardo Moreira, que foi um sucesso absoluto, você pode assistir nesse domingo nos canais do Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, e entender o que vai ser oferecido nesse curso. E todas as aulas vai ter marketing digital, vai ter liderança, vai ter um monte de coisa, e você pode entender e assistir a primeira aula, que é gratuita. Você não precisa se cadastrar, você não precisa fazer inscrição em nada. Assista nesse domingo agora. Anota na sua agenda, a partir de agora você fica com Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL, ICL Notícias, segunda edição, 6 horas da noite, gente. 8 horas da noite é outra coisa. Já não tem mais programação. 18 horas da noite. É isso. Um beijo pra você que me acompanhou até aqui. Até segunda-feira. Galera, que aula a nossa aula inaugural do Programa de Formação Empreendedor Mestre. Uma aula gratuita e aberta, onde a gente ensinou os conceitos básicos, mais técnica, ciência, nada de papo furado de coach de final de semana, nem desses gurus de internet que falam que você vai ficar rico da noite pro dia. Técnicas para as pessoas poderem ter mais chance de prosperar nesse jogo difícil pra caramba e injusto que é o jogo jogado no capitalismo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram a aula e ficaram encantadas. Muita gente queria poder assistir a aula novamente. É uma aula que a princípio não teria replay. E muita gente não conseguiu assistir a aula. A gente resolveu fazer então uma última e única sessão para as pessoas que perderam essa aula poderem assistir. Uma sessão fechada, mas que é gratuita para você se inscrever e poder participar. Que vai acontecer no domingo, dia 3 de março, às 8 horas da noite. Não perde essa última chance. Clica aqui no link, se inscreve nessa aula e assiste, inclusive com todas as condições que a gente no final ofereceu para as pessoas para participar do nosso curso, que vai ser o curso de aprofundamento de tudo aquilo que foi apresentado na aula inaugural. Clica, se inscreve e domingo assiste. Não perde a última chance, não. Acredita, depois você vai me agradecer.